as medidas de tendência central com dados brutos e agrupados sem intervalo. Agora é a vez dessas mesmas medidas com intervalo de classes. Então, em uma amostra de 200 pessoas que frequentaram um consultório médico em um determinado dia, verificaram-se as idades dessas pessoas, que estão distribuídas aí de acordo com essa tabela. Por exemplo, pessoas de 0 a 10 anos eram 70 pessoas, de 10 a 20 anos, 20 pessoas e assim por diante. Para calcular essa média, nós vamos multiplicar a frequência absoluta de cada classe pelo ponto médio de cada classe. Feito essa multiplicação, somamos todos os resultados e vamos aplicar nessa fórmula que nós estamos vendo aí. X barra é igual ao somatório dessa multiplicação dividido pelo somatório da frequência absoluta, que no caso aí são 200 pessoas, né? Esse xi é o ponto médio de cada classe que nós vamos calcular. Fi é a frequência absoluta e o n é o tamanho da amostra. Pessoal, vamos então calcular aí a média desses dados agrupados com o intervalo de classes, né? Lembrando aí que isso são aquelas idades de pessoas que foram em um consultório médico num dia, né? São 200 pessoas e estão aqui distribuídos, por exemplo, crianças de 0 a 10 anos com menos de 10, tá, gente? Porque esse tracinho quer dizer que o intervalo é fechado para cá e aberto para cá. Então, na verdade, aqui tem crianças até 10 anos, só que as crianças de 10 anos mesmo estão aqui, né? Então, são 70 crianças de 0 a 10 anos, 20 jovens de 10 a 20 anos, 15 pessoas de 20 a 30 anos e assim por diante, né? Bom, essa tabela já veio pronta. Isso seria até um assunto do passado, depois eu mostro como é que a gente faz esse agrupamento, né? Mas o fato aqui é que nós estamos interessados em calcular a média desses dados agrupados com intervalos de classe. Não é difícil, é a mesma coisa do método anterior da média agrupada sem esses intervalos, só tem uma diferença pequena. Olha só, a gente precisa de multiplicar esses valores pelos valores que estão aqui, né? Se a gente multiplicar, por exemplo, aproveitar aqui o 0, 10, o 20, no caso essa coluna, que são os valores inferiores do intervalo, a nossa média vai ficar um pouco menor do que ela realmente é. E se nós formos aproveitarmos esses valores, já vai acontecer o contrário. A média vai ficar maior do que ela realmente é. Então, nós vamos assumir os valores que estão exatamente no meio, né? E para isso, nós vamos calcular a média de cada número aqui, por exemplo, de 0 e 10. Média aritmética entre 0 e 10 vai ser 10 mais 0 dividido por 2, que vai dar 5. E nós vamos fazer isso para todos. 10 mais 20 dividido por 2 vai dar 15, né? E fazendo aqui mais rapidamente os cálculos aqui, 25, né? 35. Reparem que esse número é exatamente o número que estaria no meio desses dois, né? 45, 55, 65. Então, nós vamos aproveitar esses números, que é a nossa coluna auxiliar de xi com a estrelinha, né? E vamos multiplicar 70 vezes 5. Então, vamos fazer. Feito essas todas multiplicações, nós vamos somar esses valores, né? E o resultado vai ser 6.330. Agora, o mesmo procedimento da média com dados agrupados sem intervalo. Nós vamos dividir, de acordo com aquela fórmula, né, que eu já mostrei, 6.330 dividido por 200. 6.330 dividido por 200. Então, a nossa média vai dar 31,65 anos. Né, gente? Bom, lembrando aí que esses valores, esses intervalos que estão aqui, a gente não conhece exatamente quantas pessoas que tem, por exemplo, 7 anos, 8, aqui só está o intervalo de 0 a 10 anos, né? Então, por esse motivo, a nossa média ela vai ficar um pouco aproximada, né? Então, é isso aí. Então, foi mostrado aí a média com dados agrupados sem intervalo de classe. Os próximos assuntos serão a mediana e, em seguida, a moda.